Muito bem, pessoal, então vamos lá, seguindo aí com a nossa saga, nossa história. Quarto capítulo hoje, vou falar um pouquinho. Eu então estava em Não-Me-Toque, estava trabalhando aqui em Não-Me-Toque, Rio Grande do Sul, quando abrimos então um lava rápido que se chama em São Paulo, aqui uma lavagem de automóveis. A ideia era até ser lava rápido, mas aqui é diferente, a sujeira não deu muito certo, eu tive que adaptar. Com o decorrer do tempo, o pessoal ficou sabendo que eu já tinha uma história com funilaria e pintura de automóveis, polimento, Aí começaram a me pedir alguns serviços a mais, além da limpeza do carro. Aí eu falei, poxa, isso é um nicho, né? Isso é um nicho que a gente pode usar. Aí eu comecei a oferecer, além da lavagem de automóveis, lavagem com cera, isso a gente já fazia e tal. Eu coloquei então a parte do polimento, ou seja, o tratamento de lata. E a gente usava o melhor que se tinha disponível naquela época. Eu fiz cursos e cursos e cursos e cursos na época, o que tinha eu fui atrás. Não tinha nada por aqui, tudo era longe, tudo era São Paulo, a maioria, né? Então eu fiz curso de acerto de cores, colorimetria, chama, na Glazurite, em São Paulo. Eu fiz curso de materiais, inúmeros materiais, na 3M do Brasil, em Campinas, São Paulo também. Eu fiz curso de ferramental para oficina pelo SESV Brasil, ou seja, pessoal, foi um atrás do outro. Eu tentava estar na ponta, né, no máximo que eu pudesse. E deu muito resultado, muito mesmo. Aí a gente começou a personalizar automóveis, porque eu fazia isso também na minha oficina em São Paulo. Não era só pintura. A gente queria deixar o carro bonito, preparado. O cara rebaixava o carro e queria fazer um negócio a mais. Aí eu sugeria. Cheguei a fazer até carro monocromático. Tipo, o carro era preto, fazer o farol pintado de preto, com vitral. Ficava com luz, e não é igual, né? Eu vou falar igual, mas tinha uma porcentagem alta de perda de luz. Mas o pessoal aprovava para ficar tipo uma semana, 10 dias com aquilo ali. E personalizei bastante carro, ficou bem assim, do pessoal daqui, né? Bem puxado bastante para esportivo, com aquele carro meio parecido de corrida e tal. Foi bem legal, uma época bem bacana mesmo. E então foi assim, nós fomos desenvolvendo conforme a necessidade, conforme o pedido do cliente, a gente ia indo atrás e aperfeiçoando o trabalho. Isso tudo antes de ser a loja no Zé Veículos. Claro que junto com isso eu já comprava um carro, deixava para mim, deixava daquele jeito, né? E o pessoal queria comprar meu carro, isso era natural. Era um carro extraordinariamente bem cuidado, né? E diferente dos outros, né? Então assim, eu tinha uma facilidade muito grande de vender meus carros. E assim com as minhas motos também, né? Mesma coisa, comprava moto para mim, eu não conseguia ter moto. Com isso, trouxe mais uma vez um avanço no meu mercado. Começamos a negociar, quando comecei com a loja mesmo, começamos a negociar as motos. Eu comentei das motos, agora me lembrei que as motos foram um trampolim muito bom, muito forte assim, na minha vida profissional, porque eu tenho bastante conhecimento, e as motos grandes aqui eram quase nada, né? Talvez, eu vou arriscar dizer que a minha foi a primeira grande moto de alta cilindrada que teve por aqui. A gente andava muito nas motos esportivas, né? Alguns 3 parafusinhos a menos ali, o pessoal curtia de ver a tocada e tal. E aí isso aí também me facilitou esse comércio para as motos, que também foi um trampolim bem legal para mim na minha vida profissional, que nesse inteirinho ali, eu com a lavagem, polimento, personalização de automóveis, tudo junto, um cara ou outro comprando meu carro particular, poxa, eu já contei a história, né? Nós tínhamos que fazer alguma coisa.
Fui a Passo Fundo, peguei lá o tal do balanceamento, depois pensei melhor, poxa, eu vou ter que fazer tanta coisa para ter esse balanceamento. Então falei, vou fazer o comércio de automóveis. No comércio de automóveis, eu comprei o primeiro... Naquela época se comprava carro de leilão sem nenhum problema. Não era que nem hoje. Quem apodreceu, vou falar em todas as letras, quem apodreceu esse mercado foram as concessionárias, porque as concessionárias elas ditam regras, tá? Então o que acontece? O que a concessionária falar que é verdade, ela vira verdade. Associado a falcatruas com o comércio de veículos via leilão. Ou seja, comprei alguns carros no leilão, não era muita coisa, mas comprei alguns carros no leilão na época, porque era um negócio absolutamente normal, como se eu estivesse comprando de uma pessoa particular. Tá? Com o tempo, começaram os rumores de que carro de leilão, tem que fugir disso, porque o carro de leilão é não sei o quê, porque é batido, porque tal. Nem sempre. Nem sempre. Eu falo de cadeira, né? Eu tive muita vivência com isso daí. E é claro, eu tenho os batidos, mas eu não ia lá comprar o carro batido, eu ia lá comprar o carro que está perfeito. E assim foi, comprei carro para mim, inclusive, para a família. Documento, ok, não saía absolutamente nada, a não ser que fosse base 3, acho que era isso. Base 3 era realmente uma batida forte e tal, e o carro tinha que ser registrado como um carro batido. Mas os carros bons eram carros bons, simplesmente você comprava e deu. E até nem era tão barato assim. Né? Mas aí começaram a falar sobre, e realmente houve uma falcatrua muito grande depois que isso aí caiu no comércio ilegal, né? Então o cara comprava lá um carro base 3, lá, tudo estragado, que a seguradora registrava como base 1, porque o base 3 nem volta a rodar. O base 1 é a pequena monta, uma batida que fica anotada no documento, mas o carro volta a rodar normal. E aí o que os caras começaram a fazer? Falcatrua entre todos, seguradora, leilão, até o leilão nada a ver, mas o comprador. Carro base 3, macetado. A seguradora pegava e registrava na BIM como base 1. Base 1 volta a rodar. Aí você estava lá no leilão, isso nos últimos que eu fui, né? Que até parei por causa disso. Você ia lá no leilão, um carro que venderia assim por quilo, não servia para mais nada. Um cara pagava lá absurdos no carro. E a gente sem entender por quê, na época. Depois viemos a saber que o cara paga o que ele quiser, porque ele roubava um outro, usava o documento desse, montava no carro bom, e ia vender um carro com descontinho porque era base 1 e ganhava dinheiro. Aí então o leilão prostituiu-se por causa disso. Que fique claro, pouca gente sabe disso. Houve uma ação da Polícia Federal, fizeram um tendel aí, estouraram vários desmanches e tal, e não deu em nada esse problema. Essa ação da Polícia Federal tem 6 ou 7 anos atrás e não mudou nada. A gente, quando ia comprar, tinha as fotos do carro no computador, você podia olhar as fotos, de repente foram proibidas, as fotos não apareciam mais, ou seja, você não sabia mais o que estava comprando, teria que ir lá. Por que proibiram? Porque os base 3 todo mundo ia ver, né? É assim que foi. Enfim, deixa eu olhar minha colinha, porque é muita história. Então tinha lá o polimento, personalização de carros, os cursos que eu fiz, falei um pouquinho das motos, um pouco dos leilões, depois eu parei, comecei a comprar particular, porque eu não havia a mínima necessidade de comprar de leilão. Eu comprava leilão no começo, nem era por causa de preço, porque os lances eram altos nos carros bons e a gente pagava o que pagava num carro de rua, normal, anunciado num carro particular.
Então nós paramos, continuamos então com a compra e a venda dos carros particulares. Poucas vezes comprava em concessionária. Tinha uma Chevrolet em São Paulo que eu fiz amizade com o gerente lá, e ele realmente me proporcionou bons negócios, carros excepcionalmente ótimos, e assim foi. Depois nós acrescentamos no comércio o trabalho de, a gente chama de encomenda, mas é o, como é que chama, meu Deus? Aquele, poxa, depois eu volto. Mas encomenda de automóveis. Por quê? O tempo das pessoas começou a diminuir. O conhecimento do automóvel, cada pouco que passa, ele se torna mais exigente que você conheça a fundo um automóvel para comprar. Ou você compra novo e não tem problema, ao menos da segurança não tem, né? Pode dar um defeito, pode dar um problema, como um carro usado também. Mas o carro novo te dá o respaldo de você não estar comprando uma encrenca, né? Legalmente falando. Então o pessoal começou a correr disso aí. Quem tem tempo hoje para ficar 10, 15 dias procurando carro? Tirar umas férias inteiras para ficar procurando carro. E no fim das contas o cara procura tanto que aí ele acaba comprando meia boca porque ele não tem mais como correr atrás. Ele fala, não, vai ter que ser esse aqui mesmo, depois eu dou um jeito nele. Aí então nós oferecemos o serviço de encomenda de automóveis, que foi outro sucesso, outra novidade. Trabalhamos com isso até hoje. Aí eu tenho um formulário que a pessoa chega, me dá todas as características do carro que ela quer, como a cor, como o modelo, os acessórios, a quilometragem, enfim, uma Babilônia. E eles deixam na minha mão para eu comprar esse veículo. Esse veículo, até que ele sai negócio, ele passa por mim, ele passa por um perito, que eu pago para olhar, se eu não estiver junto, passa pelo check-out, passa pelo laudo cautelar, e depois disso tudo, a gente fecha o negócio com o carro. Ou seja, muito, mas infinitamente mais seguro do que o próprio que está comprando ir ele mesmo pessoalmente olhar o carro. Tem muita coisa para se olhar num carro, não é só se ele bateu ou não bateu, se ele está feio, está bonito, se ele está feio, sujo ou limpo. Para você sair de um problema, você tem que ir a fundo, hoje cada vez mais, na verdade. São enchentes, é muita coisa, parte eletrônica, é uma coisa assim fenomenal. E os bandidos, eles estão se aperfeiçoando junto com a tecnologia de fabricação. Então, quando vê, você comprou gato por lebre sem saber mesmo, não tem como. Então a gente faz uma devassa no carro antes de comprar, principalmente quando é encomenda. Quando é encomenda, aí a gente extrapola, né? A gente verifica até a etiqueta do cinto de segurança para ver se aquele cinto é daquele carro. É uma coisa absurda. Todos os selos, etiqueta ETA, enfim, não tem como eu explicar tudo aqui para vocês. Então, tudo isso foi criando a credibilidade da Nosar Veículos. Todo o meu know-how sobre automóveis, todo o meu know-how com restauração de carros antigos, com pintura, com cursos, com uma série de itens ali que não é muito natural um proprietário de loja de carro, um comerciante de automóvel, entender sobre, né? É muito mais profundo, não é natural. Não estou dizendo que não tem, tá? Mas o conhecimento que nós adquirimos aí na vida com os automóveis, realmente ele é profundo, e eu aplico ele no meu trabalho. E por isso nós estamos há 30 anos aí, né? A gente não quer problema para nós e não queremos trazer problema para ninguém. E como o avanço da bandidagem foi também meteórico, né? É muito fácil de você hoje cair numa compra ilegal ou numa compra enganada, né? Eu corro esse risco, imagina o particular. Então, cada um no seu quadrado, né? E fica aí até, inclusive, meu agradecimento a todos que fizeram essas encomendas conosco. Hoje, mais ou menos, é 50%. Eu tenho 50% de vendas no meu
no meu balcão e 50% de vendas na parte de encomenda. Então tá bem legal, assim, é um trabalho que nós também colocamos, que virou um sucesso, virou uma tranquilidade para muita gente. Chega aqui, me dá tudo o que precisa, me dá os dias que eu preciso, segue a vida, vai trabalhar, e nós resolvemos para pessoa, para o cliente. Tá bom, pessoal? Então fica aí o nosso quarto capítulo. Eu já entrei, na verdade, um pouco no quinto, tá? Eu queria nesse quarto capítulo só falar do polimento, dos cursos que eu fiz, do conhecimento que eu adquiri e tal. Aí acabei entrando já no comércio de carros. Mas no próximo capítulo eu vou falar sobre o comércio de carros. Tá bom? Pessoal, espero que esse entretenimento esteja sendo legal, espero que crie alguma afinidade, que crie alguma curiosidade. Pode fazer perguntas ali, a gente está aí para responder. Tá? Esse registro todo que eu faço, ele é a público e também é meu álbum de fotos, é o meu registro, para que eu tenha tudo isso aqui gravado, para não cair no esquecimento, e a gente poder um dia ver esses filmes e falar, uau, nem lembrava mais disso e tal. É legal. História é história, né? Cada um com a sua. Estou aqui contando a minha. Valeu, pessoal. Esse ano, 30 anos no Zé Veículos. Dia 31 de agosto de 1995 foi aberto aqui a Nozé Auto Point, fazendo então esse ano 30 anos. Beleza? Vamos para o próximo vídeo. Mês que vem tem mais história. E fica aí meu agradecimento a todos. Valeu, abraço!